Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai aprender a criar esse efeito aqui que eu botei de exemplo as redes sociais, mas tu pode usar para qualquer coisa que tenha a ver com o layout do teu site, ó. Tá aqui as redes sociais, que pode ser links, quando eu ponho o mouse em cima, ele desloca, né, esse elemento para fora, né, como se fosse um destacamento aqui deles. Vamos aprender a criar esse efeito, criar tudo que está mostrando aqui agora. Bom pessoal, eu sou o professor Roberto Oliveira, já deixei preparado aqui para nós um arquivo HTML padrão, eu só coloquei aqui a fonte do Google, a robôs para a gente utilizar, e também linkei a o fonte Awesome. Tem dois vídeos aqui, tem um vídeo no canal explicando como usar as fontes do Google, também tem outro vídeo explicando como utilizar os ícones aqui do fonte Awesome. Bom, botei aqui uma tag style, já botei uma cor de fundo no bar e a fonte padrão como a Roboto. Daí ficou esse resultado aqui, só essa tela roxa. Vamos criar todo o resto agora. Show? Bom, eu vou iniciar aqui então criando uma div, tá? Que eu vou colocar nela uma classe chamada, ou um ID, vou botar um ID. Vou botar um ID chamado container, que é o nome que eu estou inventando, que eu estou criando para o meu elemento. É bem comum ter esse nome container, que é a tag que vai incorporar, né, os outros elementos, ela vai ser como tag pai dos outros elementos. Aí eu estou utilizando ela, mas você pode usar o nome que você quiser aqui no lugar do ID. Bom, nesse vídeo, como o pessoal anda pedindo para mim, eu vou criar aqui as colunas utilizando a propriedade Flexbox do CSS. Mas o HTML não muda muito de alguns outros vídeos que eu já mostrei para criar colunas. Eu vou começar criando aqui outra div, que eu vou aplicar nela uma class que eu vou chamar de class coluna, que facilmente eu identifico ali que é uma coluna. Né? É comum colocar em inglês, botar call, mas eu estou botando em português, principalmente para quem está iniciando. Eu vou botar aqui uma div que eu vou chamar ela de class card, que vai ser o cartão, né, de cada elemento. E vou colocar dentro dela, eu vou colocar o ícone da rede social. Esse ícone eu vou utilizar da fonte, do fonte Awesome. Tem outro vídeo aqui no canal explicando como funciona, mas é só tu botar aqui ó, no Google fonteawesome.com. Ele vai carregar aqui para nós e aqui você baixa então todos os arquivos dele. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, ó. Deixei aberto aqui para nós, ó. Então o meu arquivo está aqui, é o destaque redes.html. E aqui dentro dessa pasta, ó, tem todos os arquivos do fonte Awesome para eu conseguir utilizar ele. E eu fiz a chamada dele aqui, ó, em cima no meu arquivo. Estou chamando só o CSS dele. Só com isso eu consigo já utilizar os ícones dele. Para utilizar, eu uso a tag i. Ó, a tag i, e eu preciso botar uma class nela. Então, botar class, class fa-brands, porque seria uma marca, né? Lá no site do fonte Awesome está explicando tudo, como colocar cada ícone. Então eu botei a classe FairBrands, Instagram, ele vai mostrar para mim o ícone do Instagram. Vamos ver se funcionou. Salvei aqui, vamos atualizar aqui, ó, e tá aqui, ó, bem pequenininho lá na lateral, ó, o ícone do Instagram. Bom, a gente poderia botar um link em volta deles aqui, eu não vou colocar, porque é só um vídeo de exemplo. Beleza, essa parte está pronta. Vamos só copiar então mais umas 2 vezes isso e mudar o ícone. Para eu mudar para o ícone do WhatsApp, aqui no lugar de Instagram, é só escrever WhatsApp mesmo. E aqui eu vou botar o do Facebook só para ter de exemplo. Você pode botar o ícone que você quiser, desde que tenha lá contenha no fonte Awesome. Aqui, ó, os 3 ícones. Vamos ajustar o CSS deles agora. Bom, o HTML é só isso, é bem simples. Só se você quiser incluir um link, tem que incluir a tag A aqui antes da tag I. Mas vamos lá.
Vou subir aqui e vou começar a chamar esses IDs e essas classes que eu criei com o HTML. Eu comentei que eu vou usar, aqui eu vou usar o display flex, né? Então, eu vou botar aqui ponto coluna, no ponto coluna não, perdão, vou chamar aqui o ID container. Nesse ID container, deixa eu pensar aqui, eu vou, até para centralizar ele, eu vou colocar uma largura máxima, o max width, de uns 80%, tá? E vou mandar centralizar ele com margin 0 alto, tá? E aqui eu vou começar a utilizar o Flexbox. Ó, eu salvei aqui, eu vou utilizar lá no Chrome, vou botar aqui, ó, Display Flex, mas eu vou mostrar para vocês uma ferramenta lá no Google Chrome que vai facilitar para te posicionar os elementos lá no visual mesmo, para quem está começando. Então eu só vou colocar Display Flex, tá? Depois a gente vai adicionar mais algumas propriedades aqui. Mas o Display Flex é o que a gente chama de Flexbox. E aqui na coluna eu vou colocar só, por enquanto eu vou colocar só Box Sizing Border Box, para eu conseguir utilizar um padding aqui dentro. Eu vou botar um padding, padding é a margem interna de uns 10 pixels por 40 pixels, 10 pixels para baixo e para cima e 40 pixels esquerda e direita. E salvei. Vou criar bastante estilo aqui, depois eu vou olhar, senão a gente não vai conseguir enxergar nada. No card, eu vou fazer o seguinte, ponto card, que é este cartão aqui que contém a tag i, eu vou colocar, vou começar colocando um border radius para ter os cantos arredondados, porque são círculos, né? Então eu posso botar só border radius 50%, que ele vai dar 50% para todos os lados, logo ele cria um círculo perfeito, ele vai colocar aquele valor 100% totalmente arredondado. Vou botar um padding 0, não tem margem interna, vou dar um background aqui, vou dar uma cor para ele, uma cor escura que eu sempre utilizo aqui no meu layout, que daí eu já tenho de cabeça a numeração hexadecimal dele, que é 29343E. Tá? Vai ser um background escuro dentro dele. E vou estipular um tamanho para ele. Então, width, largura, eu vou botar uns 180 pixels e uma altura também de 180 pixels, porque ele vai ficar com um círculo perfeito. Para estar um círculo, um redondo, né, perfeito, precisa ter a mesma altura e largura. Salvei, vamos olhar aqui como está ficando. Tá? Olha o que ele fez então, ele criou os 3 círculos aqui dentro e tá aqui, ó, os ícones das redes sociais, eles estão dentro do círculo, mas eles estão posicionados aqui ainda. Vamos ajustando tudo isso. Primeiro, vou aplicar aquele efeito de sombra dentro do círculo, ó. Então vou mandar inspecionar aqui para a gente já ir enxergando isso. Então dentro do card, como é que eu vou aplicar isso? Eu coloco box-shadow, dar um zoom aqui para ficar mais fácil enxergar para todo mundo. Ó, vou dar um box shadow aqui embaixo, ó. Esse box shadow vai ser de uns 4 pixels, mais uns 4 pixels, vai de deslocamento dele, uns 4 pixels com o blur dele, e vou colocar uma cor escura transparente. Vou colocar 000 aqui, ó. Então o que ele fez? Ele aplicou nesse daqui para a gente visualizar, só que ele está aplicando de forma externa. Eu quero que ele fique dentro para dar aquela impressão que tem um buraco no background. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente pode clicar aqui e adicionar a palavra inset, ó, que ele aplicou a sombra na parte de dentro do círculo. Então aqui ó, ficou ó, com o inset. Show? Para aplicar essa transparência ali, que dá uma pequena diferença no texto, é só chegar aqui no Chrome, ó, eu gosto de mudar para RGBA, ó, e vou reduzindo aqui, ó. Tá mudando aqui um pouco a sombra, que a gente está com o mouse. Vai botar uns 70%, 75%, ó, 75%. E vou dar um Enter. Vou clicar fora aqui, ele aplicou isso para nós. Ficou em HSL.
Vamos mudar aqui para RGBA. Ó. Então eu vou copiar esse código inteiro aqui, ó, do Box Shadow, e vou adicionar nessa linha CSS aqui do card. Vou aplicar aqui embaixo mesmo, ó. Só dar um Ctrl V. Salvei. Quando eu atualizar aqui, agora todos os cards vão ter esta sombra interna aqui neles. Show? Para posicionar as redes sociais aqui dentro de cada item, a gente vai aumentar elas, claro. Eu vou também utilizar Display Flex. Vou utilizar Display Flex no card aqui. Então no card, eu vou chegar aqui, vou dar um Display Flex. E aqui, depois que eu dei Display Flex, ó, no Chrome, ele habilita esse íconezinho aqui do display, ó. Deixa eu subir um pouco aqui, ó. Esse ícone está no meu mouse. Quando eu clicar aqui, tem outras propriedades de display que eu posso utilizar. Eu posso avisar que é Display Raw, mas por padrão ele já é. Se ele é wrap ou no wrap, se pode cair ou não os elementos. Mas por padrão não precisaria colocar isso aqui e nem o Raw. Para me posicionar eles, eu preciso só colocar aqui como Justify Content, ó, o centralizado, esse aqui. Repara que eles já ficaram no meio, aqui os elementos, e o Align Content também, o primeiro que é o centralizado, que ele vai ficar no meio ali para nós. Aqui ele não ficou porque não é Align Content, ó, vou tirar, perdão, é lá embaixo, ó, Align Items, ó. Vou clicar aqui, ó, e ele centralizou, tanto na vertical quanto na horizontal. Quando eu fui clicando aqui, ó, ele foi criando essas propriedades aqui embaixo para mim, ó. Então é só botar no card Display Flex e essas duas aqui, ó, Justify Content Center, Align Item Center. Esses estilos aqui CSS só funcionam se o display for flex. Até só desabilitar o flex aqui, ó, o Chrome marca, ó, que tem um erro, ó, ele só funciona se for flex. Então eu copiei ele aqui no card, eu vou botar Display Flex e vou colar aqui, ó. Então Justify Content com valor Center centraliza na horizontal, Align Item Center vai centralizar na vertical. Salvei e já vai, quando eu atualizar aqui, já vai continuar certinho aqui, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Todos eles centralizados. Vamos fazer a mesma coisa agora com essas colunas, que são círculos que nós criamos. Então é bem simples, ó. Vou mandar inspecionar aqui. Vou clicar aqui na coluna. No container, perdão. Já está Display Flex, ó. Já tinha colocado antes. Então vamos colocar eles aqui como, deixa eu ver, Justify Content Center. E só isso já vai centralizar eles para nós. Tem outras opções aqui, né? De alinhamento dele, que é o Justify Content Space Between, tem o Space Around, tem o Space Evelyn, que ele vai mudando aqui e visualmente dá para entender como é que ele calcula esse distanciamento entre os elementos. Nesse caso aqui, vou deixar aqui um Space Around, tá? Como já está Display Flex ali, só vou copiar esse Space Around aqui no container. Ó, salvei e vai se manter desse jeito aqui. Agora vamos ajustar aqui as redes sociais e criar o efeito. Agora é mais rápido, ó. Como é que a gente vai fazer? Os elementos aqui das redes, eles são a tag i, ó, é a tag i. Então é simples, vou chegar aqui depois do card, da ponto card, espaço i, ou seja, a tag i que está dentro da classe chamada card. Vou dar um font size aqui para aumentar o tamanho delas. Então esses ícones ali é uma fonte, então aumento o tamanho com o font size, então, não é largura e altura, porque não é uma imagem. Vou dar aqui uns 145 pixels, ó, 145 pixels. Vou botar eles como um display em bloco e ele já deve ficar centralizado, mas posso botar um test align center nele, mas ele já está. Mas vou mudar então a cor, que é o color branco. Salvei. Vou atualizar aqui, olha só, já ficou do tamanho que nós queríamos. Tá? Agora, como é que eu faço botar o mouse e ele aplicar o efeito? Agora também é bem simples.
vamos chegar aqui. Quem já viu outros vídeos sabe que a propriedade CSS que só aplica depois que tu botou ali o mouse em cima é a hover. Então eu vou botar card hover, ou seja, ele vai aplicar quando o mouse estiver em cima do card, não só em cima do i. Se botar só em cima do i, ele acaba tendo o efeito ruim, tu acaba sem querer tirando o mouse de cima, ele perde o efeito. Então, card hover espaço i, e eu vou aplicar neles vou mudar um pouco, vou aplicar um pouco a sombra neles, no texto, teste shadow, para que a sombra acompanhe esse deslocamento. Vou colocar aqui uns 2 pixels, 5 pixels de sombra e a cor preta mesmo. E vou aplicar o deslocamento. Esse deslocamento é com a função translate aqui do CSS. Eu preciso colocar o estilo transform e utilizar uma função que vai aplicar essa transformação, que no caso uma função é translate, que vai aplicar uma transição, né, dentro desse elemento. Ele vai andar, ele vai aplicar um espaço nele. Eu aplico essa transição tanto na vertical quanto na horizontal. Eu vou aplicar aqui uns 30 pixels, que ele faz se deslocar da esquerda para a direita, tá, uma vírgula aqui, e vou fazer ele subir. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 px, ele vai descer 10 pixels. Se eu botar aqui menos 10 pixels, ele vai subir 10 pixels. Eu acho que 10 é muito, vou botar uns 5 pixels só. Dá a impressão que ele vai subir um pouquinho. Dá a impressão não, ele vai subir um pouquinho quando o mouse estiver em cima. Salvei. Vou atualizar aqui agora. Vou botar o mouse em cima e olha só, aplicando este efeito para nós. Mas ele está aplicando o efeito de forma dura, não tem uma transição entre eu botar o mouse e tirar. Ó, no nosso original, quando eu ponho o mouse, ele anda até lá, depois ele sai, ó. Não é aplicado diretamente. Então, também para quem já viu algum outro vídeo, para a gente fazer isso, a gente aplica o transition, que é bem tranquilo fazer isso. Já vai deixando o like no vídeo, já vai te inscrevendo no canal para a gente finalizar esse vídeo aqui com o transition, porque esse conteúdo é feito com muito carinho, muita dedicação para você, principalmente que está iniciando na parte de desenvolvimento web. Eu tenho 14 anos trabalhando com desenvolvimento web e com certeza posso indicar muitos caminhos, tem muitas coisas que eu errei, você não vai errar acompanhando o meu conteúdo aqui, certo? Vou aplicar a transição então no card i, vou aplicar de raw, que é para todos os elementos, 0.5s vai levar meio segundo a transição, e o tipo de transição é easy. Easy ele começa mais acelerado e vai reduzindo a velocidade. É claro que isso tudo acontece em meio segundo, então a diferença é muito sutil. Pessoal, para quem quer ter acesso ao esse código que eu estou gerando aqui no canal do YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui. A gente tem aqui o nosso clube de desenvolvimento, onde você acessa, ali você tem acesso ao site onde te ensina a criar sites responsivos com HTML e CSS, e ainda tem durante um ano inteiro acesso ao download de todos os códigos que nós criamos aqui no canal do YouTube. Eu vou aplicar essa transição também. Acho que só aqui precisa mesmo, né? Vamos só testar para ver se está funcionando agora. Vou atualizar aqui, botar o mouse em cima e olha só, aplicando a transição nos elementos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, aproveita e te inscreve no curso para ter acesso a um ano, a qualquer código que eu crie aqui, mas tu não está conseguindo comprar o curso agora, não tem problema nenhum. Acompanha nosso vídeo no YouTube, que tu vai aprendendo, você vai copiando os códigos, que com certeza vai te ajudar muito na parte de desenvolvimento web. Grande abraço e até um próximo vídeo.